Eu quero dizer da minha enorme satisfação e responsabilidade de estar aqui hoje falando do lugar de uma filha que acompanhou por 10 anos a jornada de cuidados da mãe, que recebeu o diagnóstico de demência, doença de Alzheimer, em 2012. Eu venho não só como filha, né, eu ocupo muitos outros lugares também. Eu falo do lugar da academia, onde fiz a minha carreira universitária, eu falo do lugar da ativista social, mas todas as vezes que eu conto as minhas histórias, toda vez que eu compartilho as minhas experiências, eu faço com a certeza de que cumpro um compromisso político. As minhas histórias são individuais, são as histórias que eu vivi na jornada com a minha mãe, mas não são únicas. São histórias de milhares, milhares e milhares de famílias que, como eu, se sentiram abandonadas nessa jornada. E eu pensei o que poderia falar muitas coisas, o meu tempo é curto, fui fazendo vários recortes. Eu poderia contar, por exemplo, para vocês, do dia em que minha mãe recebeu o diagnóstico, depois de 2 anos sendo acompanhada por um psiquiatra, fazendo um tratamento ineficaz para depressão. Ela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Recebemos no consultório o receituário para pegar a medicação gratuitamente, um novo agendamento para um retorno em 3 meses, um aperto de mão e boa sorte. Eu sei que muitas pessoas se identificam com essa história, porque eu já ouvi outras piores, inclusive. Podia contar também do dia em que minha mãe e eu, na porta de um pronto-socorro, meu pai havia sido levado às pressas do trabalho com suspeita de infarto, e eu era a pessoa naquele dia que estava com ela. Ficamos num dilema, não podem entrar as duas, não pode entrar só ela não pode ficar sozinha, até que eu precisei dizer, e foi a primeira vez que eu disse isso em voz alta. Então, isso tem um efeito importante, porque quando a gente fala em voz alta, a gente realiza, né? A gente concretiza. Eu disse em voz alta, a minha mãe não pode entrar sozinha, também não pode ficar aqui fora sozinha, porque ela tem Alzheimer. E essa pessoa, do meu ponto de vista, com muita frieza, virou-se e disse, Alzheimer não parece. Eu demorei muito tempo para entender o que aquilo significava. Né? Poderia contar de histórias de conflito que vivi na minha família, poderia contar das histórias de empobrecimento, né? Que minha mãe tivemos que arcar com custos elevadíssimos durante esses 10 anos. Mas eu acho que o mais importante é trazer aqui para vocês a percepção, né, e esse olhar que está um passo abaixo, ou uma camada abaixo dos números. São muitos os números que vão dizer da sobrecarga do cuidado e do cuidador. São muitos os estudos que vão contar para a gente quantos de nós vamos adoecer nessa trajetória, quantos de nós vamos empobrecer nessa jornada. Mas poucos dizem por que isso acontece. Né? Isso acontece por conta do abandono, por conta da ausência de políticas públicas, por conta de ausência de construção de uma sociedade do cuidado, em que, no momento em que nós recebemos o diagnóstico, aquela pessoa é resumida à doença e ela passa a ser um paciente, e os filhos, os cônjuges, os netos são resumidos a cuidadores. Nós somos tirados dos nossos lugares sociais e resumidos a isto. Mas tem uma camada um pouco mais profunda ainda, que eu acho importante da gente falar, e que é exatamente o tema da campanha mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer, do relatório que acabou de ser publicado hoje pela ADI, atualizando os dados sobre o estigma no mundo. Parte dos dados que a professora Cleusa apresentou aqui para nós nesse recorte do Brasil. Pioramos. Depois de 5 anos, nós não avançamos no desafio e no rompimento dos estigmas. E são os estigmas como uma construção social, porque eles não estão dados, eles não existem, né? Assim, soltos no universo. Nós criamos
os nossos preconceitos, nós criamos as nossas práticas de discriminação. E são estes preconceitos e essas práticas de discriminação que nos adoecem. São por elas que os nossos direitos não ficam garantidos. A garantia de direitos é limitada. O direito ao diagnóstico, por exemplo, ele não é presente. A professora Cleusa acabou de dizer, de cada 10 pessoas, 2 recebem o diagnóstico. E pior, num tempo tardio. O diagnóstico no Brasil chega tardiamente. Em geral, são aproximadamente 2 anos, em média, para que se tenha o diagnóstico. E aí eu estou falando tanto do sistema público quanto da saúde suplementar. 2 anos na vida de quem tem demência, gente, é muito tempo, muita coisa que poderia ter sido feita, não foi e não será. E não existe falando de diagnóstico precoce, eu preciso fazer isso como estudiosa da linguagem, não existe diagnóstico precoce. O diagnóstico precisa ser feito em tempo, existe diagnóstico oportuno. E esse direito não está garantido. O direito a tratamentos e intervenções pós-diagnóstico. Para além dos medicamentos, não há opção. São muito poucas as alternativas. E agora eu entendo a boa sorte que nós recebemos no consultório médico. Sim, somos largados à nossa própria sorte. Direito a cuidados de longo prazo, é uma doença crônica. 6 anos, 7 anos, 15 anos. Conheço pessoas que cuidam de alguém que vive com demência há 20 anos. E direito a uma vida digna. Enquanto nós não entendemos a demência como uma prioridade na saúde pública, nós vamos continuar trazendo números que falam de adoecimento, nós vamos continuar trazendo números que falam do aumento dos casos de demência e contemplando esses números com muito pesar, é verdade. Eu ouvia hoje todas as falas e tudo que já sabemos sobre demência, e eu não pude evitar de pensar numa música do Beto Guedes, que, aliás, muito oportuna, que é o Sol de Primavera, que está chegando aí, em que ele diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu vou concluindo a minha fala, eu peço um pouquinho mais de paciência, 2 minutinhos para vocês, para saudar e celebrar esse momento. Eu acho que é um momento icônico, muito oportuno. Esse relatório e todo esse empenho que tem sido colocado no levantamento de dados e no conhecimento sobre a realidade do Brasil é importante. Esse relatório se soma ao Manifesto pelos Direitos das Pessoas com Demência, que foi publicado pela FEBRAS em 2023. Ele se soma ao relatório da primeira Conferência Nacional sobre Demência, que levou para a 17ª Conferência Nacional de Saúde uma série de recomendações, todas aprovadas, inclusive, na conferência. Ele se soma ao relatório da primeira Conferência Nacional Livre de Pessoas Cuidadoras de Pessoas Idosas. E, portanto, ele compõe esse conjunto de dados e informações que nós temos. Nós estamos prontos, como sociedade, para agir. E esse é o tema da campanha, também já foi falado aqui hoje cedo pela Vânia. A campanha é hora de agir pela demência. A hora é agora. Tivéssemos dito isso há 10 anos atrás, seria oportuno também. Então, eu digo, a hora é agora, já estamos atrasados. E, nesse sentido, eu finalizo, eu quero deixar um apelo. Espero que um apelo ao Ministério da Saúde, um apelo a outros ministérios que nos acompanham e que estão participando, para que a gente avance na ascensão da política integral de cuidados à pessoa com doença de Alzheimer e outras demências e suas famílias. Foi um marco importante, foram mais de 2 anos de trabalho da sociedade civil organizada juntamente a outros agentes para que isso acontecesse, mas ela não é suficiente. Quando nós publicamos na FEBRAS essa grande conquista, recebemos dezenas de perguntas. Quando é que isso chega para mim? Quando é que eu vou sentir os efeitos desta política? E esse é o apelo que eu deixo. Nós precisamos, Lígia, eu falo com você e falo com você, através de você, com todos que devem colaborar. Nós precisamos de um Plano Nacional de Demência. Eu chamo de um Estatuto da Pessoa com Demência. E esse reconhecimento é importante de se fazer, porque a demência não é uma doença só de pessoas idosas.
A idade é um fator de risco, mas existem muitas pessoas com menos de 60 anos que vivem com demência. Se nós integrarmos a política de demência nas políticas das pessoas idosas, nós estaremos deixando para trás um grande número de pessoas que continuarão desassistidas. Esse plano é um compromisso do Brasil com a Organização Mundial da Saúde, até 2025, apresentar estratégias com ações e metas, não é? E, fundamentalmente, pensando sempre como esses recursos vão chegar, para que os serviços alcancem as pessoas que precisam. Esse é o meu apelo. A sociedade civil está super pronta. Nós lançamos agora, em setembro, a Coalizão Nacional pela Demência. É um grupo de lideranças com reconhecimento internacional, global, está pronta para ajudar e para trabalhar com os ministérios o desenvolvimento e a criação desse Plano Nacional de Demência. Pessoas das academias, entidades de classe, instituições do terceiro setor, e aí eu posso nomear jornalistas, pessoas que vivem com demência. Nós estamos prontos, estamos esperando o momento em que vamos ser chamados para nos sentarmos à mesa e, junto com outros ministérios e outras lideranças, apresentarmos ao Brasil a resposta que há muito tempo nós buscamos. Obrigada.